Todo mundo conhece Hipócrates, 460-370 a.C. Isso por causa do seu juramento, que poucos médicos sabem de cor, ou lembram, a não ser a proibição de fazer sexo com os pacientes. Os preceitos que adornam o juramento advertem os praticantes da medicina contra cobrar demais, vestir-se com elegância excessiva e usar perfume, ao mesmo tempo aconselhando um corte de cabelo decente e unhas aparadas, encorajando a suposição de um modo agradável de tratar os pacientes. Como Watt inventou o motor a vapor, Hipócrates inventou a medicina clínica. É um mecanismo simples, a aplicação prática da observação inteligente. O que importa é o homem doente, não as teorias do homem sobre a doença. E o paciente todo deve merecer atenção, bem como o ambiente que o cerca, medicina holística que foi moda há 21 séculos. Primeiro Hipócrates. Ele encostava o ouvido no peito, para ouvir a fricção das membranas inflamadas, nos casos de pleurisia, que soavam como couro novo. Ele notou o nariz aguçado, os olhos fundos, as orelhas frias da face próxima da morte, a face hipocrática, usada por Falstaff em Henrique V, quando seu nariz ficou agudo como uma pena, e com um balbucio de campos verdes. Ele meditou sobre a respiração estranha de um homem agonizante, desde o caso de Filisco, que vivia ao lado do muro e caiu de cama no primeiro dia de febre aguda. Mais ou menos no meio do 6º dia, ele morreu. A respiração era o tempo todo como a de um homem tentando se refazer de um esforço, e espaçada e profunda. Esses famosos últimos suspiros ressurgiram em 1818 em Dublin. John Cheyne, 1777 a 1836, descreveu um caso de apoplexia. Durante vários dias, sua respiração foi irregular. Parava completamente por um quarto de minuto, então começava muito fraca. Depois, gradualmente, ficava pesada e rápida, e aos poucos parava outra vez. Essa revolução no estado da sua respiração durava mais ou menos 1 minuto. 28 anos depois, William Stokes, 1808 a 78, despertou novamente a atenção dos médicos de Dublin, e os nomes desses 2 escoceses emigrés foram para sempre ligados ao termo respiração Cheyne-Stokes, uma deficiência no centro respiratório do cérebro, que fazia os médicos balançarem a cabeça, o anúncio certo do fim. Hipócrates descobriu que o alcatrão, um antisséptico, detinha a supuração dos ferimentos. Ele retirava o pus, alinhava fraturas e corrigia deslocamentos da coluna. Ele estabeleceu o princípio: nossa natureza é o médico das nossas doenças, o que significa que a maioria das pessoas melhora de um modo ou de outro. Hipócrates nasceu na ilha grega de Kos, na costa da Turquia, e ensinava sob um olmo, digno de ser visto por turistas. Ele nos deu a palavra aforismo. Ele criou 412 aforismos, tais como: a vida é curta, a arte é longa. Uma frase deprimente, gravada nas entradas das escolas de medicina. A oportunidade é passageira, a experiência perigosa, o julgamento difícil, o mesmo que a primeira. Casos desesperados precisam de remédios desesperados. Os velhos suportam melhor o jejum, depois os de meia idade. Os jovens suportam mal e as crianças pior do que todos. Daí a fortuna, representada por livros com dietas para a meia-idade. Não julgue as fezes por sua quantidade, mas por sua qualidade. 2 vezes em volta do recipiente e ponte aguda nas 2 extremidades. Era o que um velho médico rural considerava erradamente o perfeito. O sono que põe fim ao delírio é bom.
sono fora de hora e sonolência indicam doença, bem como cansaço sem motivo. Os velhos ficam doentes com menor frequência que os jovens, mas levam suas doenças para o túmulo. A morte súbita é mais comum no gordo do que no magro. Se uma mulher saudável para de menstruar e sente enjoo, está grávida. Nós todos sabemos essas coisas, mas Hipócrates foi o primeiro a saber. O pai da medicina foi um ancestral desastroso. Ele nos deixou a tradição hipocrática, ou seja, qualquer leigo que diga a um médico como fazer seu trabalho está cometendo uma impertinência ultrajante. Qualquer interferência nos meios que contribuem para a devoção desinteressada de qualquer médico aos seus pacientes é chocantemente imoral. Hipócrates teria se admirado com a declaração de Platão de que ele era a autoridade da saúde na área de Cós. O próprio Marco Aurélio teria hesitado em descer do Capitólio para dizer a Galeno que seu orçamento ia ser cortado. Erreu fugazes. No fim do século XX, a medicina proliferou tanto e seu custo cresceu tanto que um tratamento adequado está muito além dos meios dos sofredores assustados, e no futuro estará além dos meios de qualquer cidadão sofredor e pagador de impostos. A não ser que os médicos aprendam a praticar economia, além da medicina. Hipócrates se tornará redundante, porque ninguém mais poderá se dar ao luxo de ficar doente. Hipócrates brilha elegantemente na galeria de estátuas antigas dos homens de medicina, com sua barba crespa e testa franzida para os males da humanidade. Pode ser vista no Museu Britânico. Frequentemente, ele está usando o cajado de Esculápio, o deus da cura, com a serpente enrolada. Na desordem e confusão do Olimpo, Esculápio era filho de Apolo, médico dos deuses, e de Coronis, ninfa. Ele era tão bom na sua profissão que enfureceu Plutão por diminuir a população do Hades, e o rei dos infernos o explodiu com um relâmpago. Ele pode ser visto na Tate Gallery, no quadro Sir Edward Poynter, de 1880, que representa a clínica de Esculápio, um jardim morado com fontes cantantes e o arrulho das pombas. As pacientes, 4 mulheres voluptuosas, completamente nuas, bem providas de seios e de mons veneres, sendo o único sofredor um homem, que mostra ao médico o calcanhar dolorido do pé esquerdo. O homem de sorte, o velho Esculápio. Hipócrates escreveu 100 livros, embora fosse tão plausível a ideia de atribuir sua obra a várias pessoas quanto dizer isso de Shakespeare.